Bom, então vamos ver na placa eletrônica tudo o que estávamos descrevendo sobre como funciona o ventilador e como se regula a sua velocidade. Bom, ligamos a luz e agora sim, observem por favor esta parte do circuito, do qual temos bem nítido e bem claro. Aqui temos o capacitor de desfazamento, de 1,2 microfarads. Também pode ser essa a razão das falhas se o ventilador não girar bem. Se retira e se coloca um novo para testar. E temos aqui o circuito que estávamos mencionando. Bom, como se regula essa velocidade? Precisamos de um optoacoplador, porque o circuito integrado tem que avisar a que velocidade girar. Então, precisamos de um opto para fazer uma divisão de elétrica, ou seja, para que o que passa deste lado não afete o microprocessador, e não se vá a queimar por causa dos altos tensões que aqui se manejam. Então, observemos-os aqui. E vejam o seguinte, aqui se gera uma pulsação nos momentos em que tem que se acender. Alimenta-se o optotriac, o qual conecta do outro lado. E aí é onde então se injeta, através desta resistência, a um baixo voltagem neste ponto do triac, e o triac o que vai fazer é uma conexão. Vejam deste lado. Aqui temos a linha e aqui temos o neutro. Aqui temos a linha. E a linha vai alimentar este ponto do triac. Esta linha também vai vir para cá, atravessar esta resistência para que se reduza um pouco esse voltagem. E quando se pega este ponto, graças a que esta luz acende, se vai alimentar este terminal do triac, a qual vai permitir que estes dois se peguem, e se alimente o ponto médio do ventilador, que vai ser o comum. A seu turno, do outro lado temos o neutro que alimenta a bobina de trabalho, e através do capacitor que está neste retângulo, se alimenta a bobina de arranque. E aí é onde se produz o corte ou acendimento, essas 100 vezes por segundo, constantemente. Que elementos se podem danificar se isso não funciona? Qualquer um destes. Por isso os vamos a controlar um por um. No caso de resistências, vamos a comprovar o seu valor em resistência. No caso do optoacoplador, vamos estar a testar o LED e também a outra zona do circuito, como já o fizemos anteriormente. E no caso do triac, vamos estar a testar diretamente que não haja um curto-circuito entre as duas portas, melhor dito, entre as duas fontes. Bom, então vamos a comprovar da seguinte maneira: colocamos o multímetro em posição de resistência e vamos a medir do lado do triac. Vamos a medir o outro lado. Temos que ter uma resistência alta, de megalios, para saber que está tudo bem. Aí está. Vamos aprovar assim. E então temos uma resistência bem alta que inclusive se vai a linha aberta neste ponto, estamos bem, estamos com linhas abertas. Agora, testando para o lado que energiza para que ele se ative, vamos a ter uma resistência, que se deriva de resistências que temos aqui colocadas. Essas resistências estão em bom estado, 500 ohmios e 100 ohmios. E aqui temos o optoacoplador, que temos que testar seu lado de luz e seu lado contrário. O lado de luz, lembrem-se, que vamos a testar em modo diodo. E aí temos a queda de tensão de um LED, 1,12 volts de queda. Vamos a inverter e temos a queda de tensão dos diodos que estão do lado contrário, formando parte do circuito variador, que são os que temos no driver que é o que o vai energizar. Muito bem, assim estamos testando todos os componentes deste circuito variador de tensão através do corte da onda, baseado em uma detecção de cruzamento por zero. Qualquer problema na detecção do cruzamento por zero, o que vamos a ter é um erro do ventilador, não vai a funcionar, vai a nos marcar um erro ou vai a nos dizer diretamente a placa, se é mais sofisticada, vai a nos dizer erro de detecção de cruzamento por zero. Assim é como se regula a velocidade destes ventiladores. Esta é a maneira como eletricamente se faz, e nós podemos medir os componentes sem tensão, como estamos fazendo agora, e também podemos medir isso com tensão,
Como vamos a fazer? Bom, para medir isso com tensão, o que temos que fazer é colocar entre o neutro e a linha, que é o que vem do triac. Entre o neutro e a linha, temos que colocar o multímetro em tensão em corrente alternada, já que é um alterna de 50 Hz ou 60. E assim nos vai a marcar certo tensão médio. Essas tensões vão a variar dependendo de quantos elétrons se enviam, e o que vai a fazer um multímetro é sacar um médio. Então, como resultado, o que nós vamos a ver finalmente, controlando tensão entre este ponto e este, que lembrem que aqui se corta através do triac esta alimentação, entre estes dois pontos vamos a estar encontrando, em baixa velocidade, uma tensão de aproximadamente 167 volts. Em média velocidade, aproximadamente 185 volts. Em alta velocidade, aproximadamente 205 volts. Sempre falando de 220 volts, o que vai a fazer um multímetro e sacar um médio, e como a onda se está cortando, vai a crer que a tensão é menor. Na realidade, a tensão média ou a força que se lhe envia é menor. Isso seria a prova com tensão. Lembrem-se que esses circuitos os vão a encontrar nos convencionais, na maioria atualmente, e nos inversores os vão a encontrar em muitos, especialmente os que são de 9.000 ou 12.000 BTU ou em frigorias, estamos falando de 2.250 ou 3.000. Muito bem, um componente mais que lhes quero mencionar é que, às vezes, podem encontrar-se, em vez de um optoacoplador que alimenta um triac, que permite que passem os 220 volts. Aqui temos um optoacoplador e aqui temos o triac. Aqui, em vez de encontrar-se esses dois componentes por separado, se os podem encontrar juntos. Quando se os encontra juntos, estamos a falar de um optotriac. Nesse caso, falamos de um componente que tem um LED de um lado, e do outro lado temos uma porta que permite o passo dos 220 volts. Podem também encontrar-se desta maneira, e o componente abarca tudo isto. Sempre para poder identificar estes componentes e saber como medi-los, lembrem-se de olhar a sua patente. Em outras palavras, lembrem-se de observar o número que tem no seu componente. Neste caso, temos um MOC 3021. Bem, este é um optoacoplador. Perfeito, então lhes vou mostrar uma placa que traz um optotriac. Nesta placa, estamos a ver diretamente uma alimentação desde a zona do microprocessador, e através destas pistas nos vamos diretamente para este componente, o qual alimenta este LED do outro lado, diretamente, permite o enlace dos 220, para alimentar o ventilador. Olhem que diretamente desde o LED, por aí mesmo é onde atravessam os 220 e alimentam o ventilador por esta ficha. Aqui temos então um optotriac, aqui o temos tudo junto, tudo montado. Bom, até aqui com a forma de regular a velocidade nestes ventiladores. Há mais alguma coisa? Como é que a placa eletrônica sabe a que velocidade está a girar o ventilador? Essa função não a cumprem estes 3 cabos de alimentação, mas sim estes 3 adicionais que vocês costumam ver. São um sensor de efeito Hall. Através destes 3 terminais, a placa sabe a que velocidade está andando o ventilador e enviar-lhe mais ou menos eletrões através do circuito que acabamos de analisar. No próximo vídeo, vamos a falar acerca do sensor de efeito Hall e como funciona. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.